A mansão sempre foi grande demais, mas depois da morte de Helena, ela se tornou insuportavelmente vazia. Os corredores antes cheios de risadas agora ecoavam apenas passos solitários. As paredes, que um dia ouviram canções de ninar, guardavam um silêncio pesado, quase cruel. Eduardo jamais imaginou que tanto luxo pudesse se transformar em algo tão frio. Ele era um homem poderoso, milionário, dono de empresas, respeito e influência, mas diante da perda da esposa, era apenas um homem quebrado. Helena não morreu de repente. Foram meses de luta contra uma doença silenciosa e implacável. Meses em que Sofia, sua filha de apenas 10 anos, aprendeu cedo demais o significado da palavra medo. Todas as noites ela dormia abraçada à mãe, como se aquele pequeno corpo pudesse impedir a morte de chegar. Mas a morte chegou. E quando chegou, levou mais do que Helena. Levou o brilho nos olhos de Sofia. No dia do enterro, a menina não chorou, não gritou, não pediu colo. Apenas segurou firme a mão do pai, com força demais para alguém tão pequena. Eduardo sentiu aquilo como um pedido mudo. Não me deixa sozinha também. Mas ele não sabia como ajudá-la. Nos dias seguintes, Sofia parou de sair do quarto. Parou de comer, parou de viver. A governanta tentava de tudo. Pratos diferentes, sobremesas preferidas, palavras doces. Nada funcionava. A comida voltava intacta. O quarto permanecia fechado. As cortinas sempre cerradas. Eduardo bateu a porta inúmeras vezes. Filha, o papai está aqui. Silêncio. Às vezes ele entrava devagar. Encontrava Sofia encolhida na cama, abraçada ao travesseiro da mãe. O cheiro de Helena ainda estava ali. Era isso que mantinha a menina respirando. Você precisa comer, meu amor. Ele implorava com a voz falha. Eu não tô com fome. Ela respondia, sem sequer olhar. Eduardo levou Sofia aos melhores médicos. Psicólogos renomados. Psiquiatras caros. Terapias modernas. Remédios importados. Nada funcionava. Ela está em luto profundo, diziam. E crianças sentem diferente. Mas o tempo passava. E Sofia só piorava. Ela começou a perder peso. Seus olhos antes vivos, agora estavam sempre vazios. Não brincava mais. Não sorria. Não falava da mãe. Como se falar doesse demais. Certa noite, Eduardo encontrou a filha sentada no chão do quarto, olhando uma foto antiga. Helena sorria na imagem, segurando Sofia no colo. Mamãe prometeu que nunca ia me deixar. A menina sussurrou. Eduardo caiu de joelhos ali mesmo. Chorou como nunca tinha chorado antes. Porque naquele momento ele entendeu uma coisa terrível. Sua filha não estava apenas triste. Ela estava desistindo. E nenhum dinheiro do mundo parecia capaz de salvá-la. Naquela casa gigantesca, cheia de empregados, riqueza e conforto, havia apenas 2 pessoas realmente presentes. Um pai, que não sabia como curar a própria filha. E uma menina que sentia falta do único amor que a fazia se sentir segura. E o pior ainda estava por vir. Sofia estava cada vez mais distante da vida. Os brinquedos que antes enchiam o quarto de cores agora jaziam empoeirados, esquecidos. Ursos de pelúcia virados para o lado, livros abertos no chão, rabiscados com pressa, como se a menina tivesse perdido o interesse até mesmo pelas coisas que amava. Ela não chorava mais. Não sorria. Não ria. Era como se a morte de Helena tivesse arrancado dela não apenas a mãe, mas também a própria alma. Os médicos diziam que era depressão profunda. Os psicólogos sugeriam terapias diárias. Os psiquiatras receitavam remédios caros. Mas cada consulta parecia uma eternidade de silêncio. Sofia permanecia imóvel na cadeira, os olhos fixos no nada. Às vezes, balbuciava palavras desconexas, lembranças de momentos que já não traziam conforto, apenas dor. Eduardo via a filha assim e sentia seu coração partir em pedaços invisíveis. Ele que sempre acreditou que podia comprar tudo com dinheiro, felicidade, viagens, educação, respeito, descobriu que existem dores que nenhum luxo consegue curar. À noite,
Ele entrava no quarto dela com o coração apertado, carregando frutas, livros, brinquedos novos, qualquer coisa que pudesse trazer um brilho aos olhos da filha. Mas Sofia não se movia, não se interessava. Papai, disse ela uma vez quase inaudível, eu só quero ficar com a mamãe. Eduardo se ajoelhou ao lado da cama segurando as mãos geladas da filha. Eu sei, meu amor. Eu sei, respondeu, sentindo lágrimas escorrerem pelo rosto. Mas eu estou aqui. Eu vou ficar com você. Sempre. Mas até mesmo ele começou a sentir que não havia mais esperança. Cada dia que passava sem que a menina comesse, sem que ela sorrisse, era como uma punhalada silenciosa. A governanta, Dona Lourdes, também estava desesperada. Ela já havia tentado de tudo. Comidas especiais, conversas, histórias, brincadeiras, até orações. Nada quebrava a muralha de silêncio de Sofia. E então veio o dia em que uma das empregadas faltou ao trabalho. Dona Lourdes, cansada de ver a menina definhar diante de seus olhos, tomou uma decisão que mudaria tudo. Traria sua própria filha, Clara, de 30 anos, para ajudar nas tarefas da casa. Clara não era apenas mais uma funcionária. Ela era a extensão do carinho que Helena sempre transmitiu. E sem perceber, sua presença começaria a penetrar na escuridão que envolvia Sofia. Naquela primeira noite, Sofia apenas observou Clara de longe. Algo na calma e no sorriso da jovem despertou algo adormecido nela. Um sentimento que a filha não sentia desde que Helena se foi. Confiança. E pela primeira vez em semanas, Sofia se permitiu sentir um leve alívio. Um calor tímido, como se um pouco de sol tivesse conseguido entrar pela fresta de uma janela que permanecia fechada. Eduardo, observando tudo de longe, ainda não sabia que aquela decisão simples, trazer Clara para ajudar na casa, seria a faísca que poderia reacender a vida da filha. Mas uma coisa já era clara. Para Sofia, o vazio da morte da mãe estava prestes a encontrar um novo tipo de amor. E naquele momento, Eduardo sentiu pela primeira vez em meses uma esperança silenciosa. Não era uma certeza de cura, mas um lampejo de luz em meio à escuridão profunda que havia tomado sua casa. O caminho seria longo, doloroso, cheio de altos e baixos, mas algo havia mudado. Algo que poderia, finalmente, salvar sua filha. E algo dizia a Eduardo que, quando essa mudança acontecesse, não seria apenas Sofia que iria se curar. Ele também seria transformado. Eduardo sempre acreditou que dinheiro poderia resolver tudo. Grandes festas, viagens, escolas de elite, tudo ao seu alcance. Mas naquele momento, diante do quarto fechado de Sofia, ele percebeu o limite cruel do poder e da riqueza. À noite, após mais um dia de portas batendo e silêncio absoluto, ele se sentou sozinho na biblioteca. As luzes eram fortes demais, as paredes demasiado brancas, os móveis impecáveis e frios. Tudo lembrava que ele podia comprar conforto, luxo, status, mas não podia comprar amor, nem trazer sua esposa de volta. Ele se lembrava dos risos de Helena, de como ela cantava para Sofia, da forma como a menina se escondia nos braços da mãe quando tinha medo do escuro. Agora, só restava a solidão e o eco da ausência. Cada médico que entrava no consultório dizia algo diferente. A depressão infantil é complexa. Precisamos de mais medicação. Terapia intensiva. Eduardo concordava com todos, mas nenhuma palavra, nenhum conselho, nenhum remédio parecia funcionar. Ele começou a perceber que o problema não era apenas a morte da esposa, mas o vazio que Helena deixou. Ela era o elo, o equilíbrio, o coração da família. Sem ela, a casa era apenas um enorme mausoléu cheio de objetos caros e lembranças dolorosas. Ele se via refletido nos olhos da filha. Uma mistura de tristeza, medo e abandono. Como eu vou salvá-la se nem sei como me salvar? Murmurava para si mesmo com a garganta apertada. As noites eram as piores. Enquanto tentava dormir, Eduardo ouvia os passos solitários de Sofia pelo corredor ou o rangido das portas sendo abertas lentamente. Ele imaginava cada cenário. A filha chorando sozinha, com fome, com medo. E cada pensamento era como uma punhalada no peito.
Dona Lourdes, a governanta, já não sabia mais o que fazer. Senhor Eduardo, eu tentei de tudo, dizia cansada e desesperada. Ela não responde, não come, não fala. Ele assentia impotente. Eu sei, Lourdes. Eu sei, respondia, com a voz baixa e trêmula. Mas eu não posso desistir dela. Foi então que, naquela mesma semana, Lourdes trouxe sua filha Clara. Clara não vinha com diplomas nem recomendações luxuosas. Ela vinha com algo que nenhum dinheiro podia comprar: coração e paciência. Eduardo observou a chegada de Clara com desconfiança. Mais uma pessoa na casa não resolveria o que parecia impossível de curar. Mas algo nos olhos da jovem, um brilho de ternura e coragem, fez seu coração apertar de forma diferente. Algo que ele ainda não podia nomear, mas que, de algum jeito, trazia uma leve esperança. Naquela noite, enquanto caminhava pelos corredores silenciosos da mansão, Eduardo sentiu algo raro. A sensação de que podia haver uma chance, não de trazer Helena de volta, mas de talvez, apenas talvez, salvar sua filha do buraco escuro em que ela estava mergulhada. E sem perceber, ele fez uma promessa silenciosa. Eu não vou perder você também, Sofia. Eu vou lutar com todas as minhas forças, mesmo sem saber como. Dona Lourdes conhecia cada canto da mansão, cada gesto de Sofia, cada sorriso perdido que a menina já deu. Mas, nos últimos meses, ela sentia-se totalmente impotente. Nada funcionava. Nada parecia atingir o coração da menina. Ela tinha visto de tudo: médicos caros, terapias, remédios importados, brinquedos sofisticados, visitas de parentes distantes. Nada. Nada trazia de volta o brilho que Sofia tinha antes da morte da mãe. Dona Lourdes sentia um peso esmagador sobre os ombros. Não era apenas a tristeza de Sofia que a afligia. Era a sensação de que todo esforço poderia ser em vão. Ela caminhava pelos corredores silenciosos da mansão e, em cada passo, via os sinais do sofrimento. Livros espalhados, roupas encostadas no chão, fotos da mãe que Sofia não queria nem olhar. Naquela tarde, enquanto arrumava a cozinha, ela suspirou profundamente e decidiu. Precisava fazer algo radical. Eduardo? Começou com voz trêmula. Acho que precisamos de ajuda extra. Alguém que não seja apenas funcionária. Alguém que tenha paciência, carinho, que saiba lidar com o coração de Sofia. O milionário, cansado e exausto, apenas balançou a cabeça. Lourdes. Já tentamos tudo. Médicos, terapeutas. Respondeu quase sem esperança. Não é só isso, insistiu ela. Eu estou falando de alguém que possa estar presente de verdade, que consiga entrar nesse mundo que nós dois não conseguimos alcançar. Foi então que Lourdes teve uma ideia que parecia loucura, mas que soava como última chance. Trazer sua própria filha, Clara, para ajudar na casa. Clara tinha 30 anos, um coração enorme, e carregava consigo uma ternura que podia alcançar a alma de Sofia. No dia seguinte, Clara chegou. Era uma mulher simples, de sorriso fácil e olhos cheios de calor. Ela entrou na mansão com humildade, mas com firmeza suficiente para que qualquer tristeza percebesse sua presença. Sofia, ao vê-la, inicialmente não reagiu. Ficou em seu canto, observando em silêncio como se estivesse avaliando se podia confiar. Mas havia algo em Clara que lembrava Sofia de sua mãe. O cuidado delicado, o tom de voz suave, o jeito de se abaixar para ouvir sem interromper. Dona Lourdes, vendo a menina observando, sentiu uma pontada de esperança. Talvez seja ela, sussurrou para si mesma. Naquele primeiro dia, Clara começou devagar. Arrumava o quarto com Sofia, sem pressa. Trazia frutas, contava histórias, cantava canções que não eram da televisão, mas da vida. E lentamente, Sofia começou a responder a gestos simples, a se permitir pequenas interações que antes pareciam impossíveis. Eduardo, observando tudo de longe, sentiu um aperto no peito misturado com alívio. Ele não sabia se era apenas a presença de Clara,
ou se finalmente havia uma chance de que Sofia pudesse sorrir de novo. Mas algo dentro dele dizia que aquela mulher poderia ser uma ponte entre sua filha e o mundo, entre Sofia e a vida que ela havia deixado de viver. E naquele momento, naquele corredor silencioso da mansão, Eduardo percebeu uma verdade dolorosa. O amor e a presença humana valem mais que qualquer fortuna do mundo. E ele estava prestes a descobrir que, em breve, algo extraordinário iria acontecer. Algo que começaria a quebrar o silêncio de Sofia de forma inesperada. O dia em que Clara entrou na mansão parecia comum para todos, mas para Sofia, foi o início de uma mudança silenciosa e profunda. Sofia estava sentada no chão do quarto, abraçada ao travesseiro da mãe, com os olhos fixos na parede. Cada movimento, cada som externo parecia invadir o mundo perfeito que ela havia criado, um mundo de silêncio e dor. Quando Clara entrou, a menina olhou de soslaio. Um estranho se aproximando de seu território era no mínimo suspeito, mas havia algo diferente naquela mulher. Um calor invisível que parecia se infiltrar no quarto sem precisar pedir permissão. "Oi, Sofia", disse Clara com uma voz suave, quase como uma brisa entrando pela janela. "Eu sou a Clara." Ela não forçou a menina a falar, não tentou abraçá-la, apenas se sentou no chão cruzando as pernas, mantendo distância. Sofia não respondeu. Apenas a observava. Cada gesto de Clara era tão diferente de qualquer adulto que ela conhecia, que a menina começou a prestar atenção. Havia paciência nos olhos de Clara, respeito no silêncio, cuidado no movimento. Dona Lourdes olhou de longe, segurando a respiração. Ela sabia que o menor gesto impaciente poderia afastar a menina para sempre. Mas Clara não tinha pressa. Ela começou a organizar o quarto junto com Sofia. Primeiro os livros, depois os brinquedos, depois as roupas. Sem palavras de cobrança, sem críticas, apenas ações gentis que falavam mais que qualquer frase. "Gosto de como você organiza as coisas", disse Clara, quase como um comentário casual. "Eu também gosto de manter tudo no lugar." Sofia olhou para Clara. Pela primeira vez em semanas, algo ligeiramente parecido com curiosidade brilhou nos olhos da menina. Ela não disse nada, apenas fez um pequeno gesto de concordância com a cabeça. Ao longo dos dias seguintes, Clara manteve essa abordagem paciente. Ela contava histórias, fazia perguntas simples, oferecia frutas e biscoitos sem exigir nada em troca. E aos poucos, Sofia começou a se permitir pequenos gestos de confiança. Um olhar prolongado, um sorriso tímido, uma mão que se aproxima para tocar algo que Clara mostrava. Eduardo observava tudo à distância, emocionado. Cada pequena reação da filha era como uma flecha atingindo o coração de um homem que acreditava estar derrotado. Ele começou a entender que não seriam médicos ou remédios que trariam Sofia de volta à vida, mas o amor genuíno e a paciência de alguém que se importa de verdade. E então, uma noite, algo aconteceu que mudou tudo. Sofia, sozinha em seu quarto, sentiu-se ansiosa e perdida. Ela se virou e, sem perceber, procurou Clara com os olhos. Clara percebeu e sentou-se ao lado dela, apenas com o olhar, sem palavras. E Sofia, num gesto quase instintivo, se encostou levemente nos braços de Clara como fazia com a mãe. Naquele instante, Eduardo, que espiava pela porta, sentiu um aperto no peito tão forte que quase o derrubou. Ele viu a filha recuperar, mesmo que por um momento o carinho que só Helena sabia dar, mas que agora estava sendo transmitido por Clara. E naquele instante, algo dentro de Sofia começou a despertar da escuridão. O primeiro fio de esperança, fino mas inegável, começou a entrar naquele quarto silencioso. Eduardo sabia que ainda haveria dias difíceis, lágrimas e medo. Mas algo fundamental havia mudado. Sofia estava, pela primeira vez desde a morte da mãe, se permitindo sentir amor novamente. E o mais incrível era que ninguém poderia ter previsto que essa faísca viria de alguém tão inesperado. Alguém que não tinha sangue na família, mas tinha um coração enorme o suficiente para acender a vida de uma menina quebrada. Era uma tarde chuvosa na mansão. As gotas escorriam pelas janelas grandes, desenhando trilhas de prata que brilhavam quando a luz do sol conseguia passar. O som da chuva batendo no telhado preenchia os corredores vazios.
criando uma trilha sonora melancólica para a solidão que reinava ali. Sofia estava sentada no chão do quarto, abraçada ao travesseiro da mãe. O silêncio, como sempre, parecia pesar mais que qualquer mobília da mansão. Cada respiração da menina era lenta, quase ausente, como se ela estivesse se acostumando com o mundo sem Helena. Clara entrou devagar, sem pressa, carregando um pequeno caderno de desenhos e lápis de cor. "Oi, Sofia", disse com aquela voz suave que já começava a quebrar a muralha ao redor da menina. "Eu trouxe algo para a gente fazer juntas." Sofia apenas olhou de canto de olho. Não falou nada. Não se moveu. Mas havia algo diferente. Algo mínimo. Quase imperceptível. Como se uma porta dentro dela tivesse rangido levemente. Clara se sentou ao lado dela e abriu o caderno, mostrando uma folha em branco. "Que tal desenharmos algo que a faça sorrir?" Sofia hesitou. A ideia de sorrir parecia impossível, mas os olhos de Clara, cheios de ternura, lembraram-na de momentos com a mãe. Pequenos gestos, risadas silenciosas, histórias contadas à luz da lua. Com mãos trêmulas, Sofia pegou um lápis. Clara começou a desenhar junto, sem pressa, sem cobrança, apenas permitindo que a menina encontrasse seu próprio ritmo. Minuto após minuto, Sofia se permitia algo raro. Estar presente no momento, sem medo, sem dor, concentrada em lembranças da mãe. E então aconteceu. Um sorriso tímido, quase involuntário, surgiu no rosto de Sofia. Era pequeno, frágil, mas o primeiro em semanas. Clara olhou para ela com olhos marejados, mas mantendo a calma. "Está vendo?" disse baixinho. "Você consegue sorrir." Sofia soltou um risinho leve que parecia uma mistura de alívio e descoberta. Era como se uma pequena chama tivesse sido acesa em seu coração. Algo que a morte da mãe não podia apagar. Eduardo, que passava pelo corredor e observava de longe, sentiu uma mistura de alegria e dor. Alegria por ver o sorriso da filha. Dor por tudo que ela havia sofrido até aquele momento. Ele percebeu que a vida de Sofia poderia ser reconstruída, não com dinheiro, mas com amor verdadeiro e paciência infinita. Naquele instante, a mansão, antes fria e silenciosa, ganhou uma nuance de calor. Sofia finalmente começou a perceber que ainda podia sentir felicidade, ainda podia se permitir amar e ser amada. E naquele quarto, entre risadas leves e desenhos coloridos, algo se consolidou. Uma ponte entre o passado doloroso e uma esperança silenciosa. O amor de Clara estava substituindo aos poucos a ausência de Helena. Não para apagar, mas para preencher a dor com cuidado, confiança e ternura. E Eduardo, escondido no corredor, apenas sussurrou: "Obrigado, Clara. Obrigada por trazer minha filha de volta para a vida." Mas ninguém naquela casa sabia ainda que aquele sorriso era apenas o começo de algo muito maior. Algo capaz de transformar não apenas Sofia, mas todos que amavam e cuidavam dela. Os dias passaram, e cada pequeno gesto de Clara começava a deixar marcas profundas no coração de Sofia. Não eram presentes caros ou palavras bonitas, mas gestos simples e constantes. Um cabelo ajeitado, um desenho elogiado, uma mão que se estendia sem exigir nada. Sofia começou a se abrir de formas que ninguém mais havia conseguido. Ela conversava com Clara sobre pequenos segredos, contava histórias da mãe, lembranças que antes a faziam chorar, e agora saíam como suspiros de alívio, porque alguém as ouvia sem julgamentos. Um sábado de manhã, Clara preparou o café da manhã no quarto da menina. Panquecas quentes, suco natural, frutas coloridas. "Experimente, Sofia", disse Clara com um sorriso que mais parecia um abraço em forma de voz. A menina hesitou, mas pegou um pedaço da panqueca. Pela primeira vez, comer deixou de ser um fardo e virou algo gostoso, porque havia amor junto com a comida. Eduardo, que observava à distância, sentiu uma pontada de emoção tão intensa que mal conseguia respirar. Ele percebeu que o vazio que assolava sua filha desde a morte de Helena começava a ser preenchido. Não por médicos, não por terapias, não por riqueza. Simplesmente pelo cuidado genuíno de alguém que escolheu estar presente, sem obrigação, apenas com amor.
Com o passar das semanas, o vínculo entre Sofia e Clara se fortaleceu. A menina passou a procurar Clara, sentar ao seu lado, rir com suas histórias, até pedir para dormir perto dela em algumas noites. Era como se o espírito de Helena estivesse presente através de Clara, mas de forma que não substituía a mãe, apenas trazia conforto, carinho e segurança. Uma tarde, enquanto brincavam no jardim da mansão, Sofia olhou para Clara e disse, sem perceber a profundidade de suas palavras: "Você me faz sentir segura, igual a mamãe." Clara engoliu em seco, emocionada, sem palavras. Ela sabia que estava assumindo um papel que ninguém jamais poderia substituir, mas que sua presença poderia curar feridas invisíveis. Naquela mesma noite, Eduardo entrou no quarto da filha e encontrou as duas dormindo lado a lado, mãos entrelaçadas, como se fossem mãe e filha, mas sem o vínculo de sangue. O milionário sentiu um turbilhão de emoções: alívio, gratidão, dor e esperança. Ele compreendeu algo que jamais imaginou. O amor verdadeiro não precisa de laços sanguíneos. Ele apenas precisa ser constante, paciente e sincero. E naquele momento, Eduardo percebeu que a presença de Clara não só estava salvando Sofia, mas também começava a reconstruir o coração dele, despedaçado desde a morte de Helena. O sorriso que antes era raro na menina agora começava a aparecer com frequência. O riso dela já ecoava pelos corredores da mansão, um som que Eduardo não ouvia há meses e que fazia o coração dele doer de emoção. Mas mesmo com todo esse progresso, ninguém sabia que uma prova ainda maior de amor e coragem estava por vir. Uma que iria testar os limites de todos, colocar medos à prova e revelar segredos do passado que mudariam suas vidas para sempre. A noite caiu pesada sobre a mansão. O vento batia nas janelas e o som da chuva, intercalado com o rangido antigo do telhado, criava uma atmosfera silenciosa, quase mágica. Sofia estava exausta após um dia cheio de pequenas descobertas. Havia desenhado, rido, conversado com Clara. E algo dentro dela, algo que estava adormecido desde a morte de Helena, começava a florescer lentamente. A confiança no amor de alguém novamente. Clara entrou silenciosamente no quarto segurando uma manta. "Vamos, Sofia", disse com voz suave. "Hora de descansar um pouco." Sofia, sem resistência, se deixou guiar. Algo na presença de Clara transmitia segurança absoluta, como se nada ruim pudesse acontecer enquanto estivesse ali. Quando se acomodaram na cama, algo incrível aconteceu. Sofia, pela primeira vez desde que a mãe partiu, se encostou no peito de Clara e adormeceu profundamente. O pequeno corpo relaxou, respirando com leveza, como se carregasse meses de tristeza e medo em cada suspiro, que agora eram liberados lentamente. Eduardo, que passava pelo corredor sem perceber, parou abruptamente ao ver aquela cena. Sua filha, tão frágil, tão machucada, dormindo nos braços de outra mulher como se tivesse encontrado finalmente um porto seguro. O coração dele se partiu e se encheu de gratidão ao mesmo tempo. Ele entendeu algo que jamais poderia ter compreendido antes. O amor verdadeiro cura, mesmo quando o sangue não corre nas veias. Duas figuras ali, uma de 10 anos e outra de 30, entrelaçadas em silêncio, carregavam mais afeto, cuidado e ternura do que qualquer riqueza poderia comprar. E naquele instante, Eduardo soube que, embora Helena tivesse partido, um pedaço de sua essência estava sendo transmitido para Sofia através de Clara. A noite avançou, e o pai permaneceu ali, observando a cena em silêncio, sentindo um misto de dor e esperança. Ele sabia que ainda haveria desafios, lágrimas e medos a enfrentar, mas também sabia que algo fundamental havia mudado. Sofia estava viva novamente, e seu coração começava a se curar. Naquela noite, o som mais doce da mansão não era o de dinheiro, nem de luxo, nem de portas abrindo ou fechando. Era o som do coração de uma menina que começava a sentir amor novamente. E Eduardo, de joelhos no corredor, fez uma promessa silenciosa: "Eu vou proteger esse amor. Vou proteger você, Sofia. E tudo que te faz sorrir de novo." A chuva continuava lá fora, mas dentro do quarto,
Havia luz e calor. O tipo de luz que nenhuma escuridão consegue apagar. O tipo de calor que cura feridas invisíveis e transforma a dor em esperança. E assim, pela primeira vez em meses, a mansão inteira pareceu respirar aliviada, sabendo que, mesmo depois da morte e da dor, o amor ainda podia vencer. As semanas seguintes foram de progresso delicado. Sofia sorria mais, comia melhor e até conversava sobre coisas simples que antes pareciam impossíveis. Mas, junto com o crescimento, vieram sentimentos confusos, complexos e dolorosos, para ela e para Eduardo. A menina começou a sentir algo que não compreendia completamente: ciúmes e medo. Ciúmes de Clara, porque a via sorrir, conversar e dar atenção a Eduardo. Medo de perder aquele carinho que a fazia sentir viva. E culpa, porque sorrir parecia trair a memória da mãe, como se Helena estivesse sendo substituída por alguém que não podia ocupar seu lugar. Em um dia chuvoso, Sofia se trancou no quarto. Clara bateu na porta tentando entrar com delicadeza. "Sofia, posso ficar com você por um instante?" perguntou. A menina respondeu com a voz quase quebrada. "Não, não, você não pode. Você não é minha mãe. Você não pode fazer isso." Clara engoliu em seco, segurando as lágrimas. Ela sabia que os ciúmes da menina não era maldade, mas sim medo puro e inocente de perder o pouco que tinha recuperado. "Eu não estou tentando substituir ninguém, Sofia", disse Clara suavemente. "Eu só quero estar com você, para te ajudar a sentir que ainda há amor." Mas Sofia se afastou chorando. "Eu só quero minha mãe", gritou. "Eu não quero ninguém no lugar dela." Eduardo, que estava do lado de fora do quarto, ouviu tudo. Seu coração se partiu novamente. Ele sentiu a dor de um pai que percebe que sua filha ainda está lutando contra a perda, e que cada passo para frente também vem com medo e resistência. A noite caiu, e o choro da menina ecoava pelos corredores. Ele entrou no quarto, sentou-se ao lado dela e segurou suas mãos pequenas. "Sofia, eu sei que dói. Eu sei que você sente falta da mamãe", disse com a voz falhando. "Mas olha para mim. Olha para Clara. Ninguém está tentando substituí-la. Nós só queremos que você viva, que você sorria de novo." A menina soluçava, segurando as mãos do pai com força, como se tentasse se conectar com qualquer segurança que ainda existisse no mundo. Naquele momento, Eduardo percebeu que o caminho seria longo. O amor não se constrói apenas com gestos e presença. Ele vem acompanhado de medo, ciúmes e culpa, especialmente quando a perda é tão profunda. Mas ele também percebeu que esses sentimentos não eram obstáculos e sim sinais de que Sofia ainda sentia, ainda vivia, ainda tinha esperança. E pela primeira vez, a menina começou a abrir seu coração novamente, mesmo entre lágrimas, mesmo com medo. Ela permitiu que Clara permanecesse ao lado dela não para substituir a mãe, mas para compartilhar a dor e o amor de forma segura e verdadeira. Naquela noite, enquanto a chuva caía forte lá fora, Eduardo segurou a filha no colo, Clara ao lado, e entendeu algo que ninguém na casa ainda sabia. A cura seria lenta, dolorosa, mas possível. E que o vínculo formado entre Sofia e Clara era forte o suficiente para enfrentar qualquer sombra do passado. Os dias na mansão seguiam um ritmo delicado. Sofia estava mais sorridente, comendo melhor, falando mais e até rindo com pequenas brincadeiras. Clara se tornara parte da rotina da menina, mas a conexão emocional ia além de qualquer simples amizade. Um dia, enquanto arrumavam o quarto juntas, Sofia encontrou um envelope antigo escondido entre os livros da mãe. Ela hesitou, mas a curiosidade falou mais alto. "O que é isso, Sofia?" perguntou Clara, inclinando-se para ver. Sofia abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia cartas, fotos e bilhetes que Helena escreveu para momentos que ela jamais veria novamente. Lembranças de infância, desejos para a filha, palavras de amor eterno. Ao ler uma das cartas, Sofia sentiu algo profundo. A presença da mãe ali, viva em palavras, mas distante em silêncio. Ela olhou para Clara com lágrimas nos olhos. "Mamãe, escreveu isso para mim, mas você me ajuda a sentir que ainda posso sorrir." Clara,
Emocionada, abraçou Sofia com delicadeza. Que eu não sou sua mãe, Sofia, mas posso ficar ao seu lado sempre que você precisar de amor e cuidado, disse, segurando a menina como se segurasse também seu próprio coração partido. Nesse momento, Eduardo entrou no quarto e percebeu o que estava acontecendo. Ele viu a menina chorando, mas sorrindo, segurando palavras da mãe e o abraço de Clara. E foi então que algo lhe quebrou o coração. Ele percebeu que o luto, mesmo transformado em amor, ainda traz dor. Mas também viu algo que trouxe esperança. O amor de Clara não substituía Helena, mas preenchia o vazio que antes parecia impossível de superar. Sofia, segurando as cartas, disse baixinho: Eu sinto falta da mamãe. Mas eu também posso sentir você comigo. Clara, eu confio em você. A frase fez Eduardo engolir em seco. Era mais que gratidão. Era a aceitação de que o amor verdadeiro não precisa de sangue, apenas presença e cuidado constante. Naquele momento, algo mudou definitivamente na mansão. O vínculo entre Sofia e Clara se consolidou, mas também trouxe à tona a dor que ainda existia no coração de todos. Lembranças da mãe, culpa por sobreviver à perda e medo de perder novamente. E Eduardo, segurando a filha e olhando para Clara, entendeu. A vida vai continuar a nos desafiar, mas juntos podemos enfrentar qualquer dor. O segredo que Sofia encontrou não era apenas sobre a mãe. Era sobre a força do amor, a importância da confiança e a capacidade humana de se curar mesmo depois da maior perda. E naquele quarto silencioso, 3 corações batiam juntos. O coração da filha, o do pai e o da mulher que trouxe luz, onde antes havia apenas escuridão. Após a descoberta das cartas de Helena, algo começou a mudar na mansão. Sofia, antes tão fechada e imersa em sua dor, começou a perceber que existia espaço para amor novamente. Não para substituir sua mãe, mas para preencher o vazio que parecia eterno. Clara estava sempre ao lado dela, ajudando-a a ler, a sorrir, a contar seus medos e lembranças. Não eram apenas palavras ou gestos. Era uma presença constante, paciente, como se cada ato fosse pensado para restaurar não apenas a criança, mas toda a família despedaçada pela perda. Uma tarde, Eduardo entrou no quarto e viu algo que quase o fez chorar de emoção. Sofia e Clara estavam sentadas no chão, mãos dadas, rindo de pequenas bobagens. Era como se a dor e a tristeza tivessem dado lugar, momentaneamente, à alegria e ao conforto seguro do amor. Vocês duas, disse Eduardo emocionado. É incrível ver vocês assim. Sofia olhou para o pai, então para Clara, e disse baixinho: Eu sinto que posso sorrir de novo. E isso é graças a você, Clara. Clara, com lágrimas nos olhos, apertou a mão da menina. E eu nunca vou deixar você perder isso, Sofia. Naquele momento, Eduardo percebeu que algo maior havia acontecido. Não era apenas a recuperação de sua filha. Era a formação de um laço indestrutível, capaz de unir corações mesmo após a dor mais profunda. Dona Lourdes, que observava de longe, também se emocionou. Ela sabia que não existia riqueza no mundo capaz de curar o que o amor verdadeiro já estava curando naquele quarto. E então algo incrível aconteceu. Sofia, pela primeira vez em meses, procurou Clara e abraçou-a com toda a força que tinha, sussurrando: Obrigada por não me deixar sozinha. O abraço durou minutos que pareceram eternos. E Eduardo, de joelhos ao lado das duas, sentiu uma mistura de gratidão, alívio e amor profundo. Ele compreendeu que a filha não estava apenas recuperando a alegria, estava aprendendo a amar novamente, de forma segura, com alguém que se importava verdadeiramente. Naquele momento, a mansão deixou de ser apenas um lugar frio e vazio. Ela se tornou um lar de cura, amor e esperança. E Eduardo, segurando a filha e observando Clara, soube que, apesar da perda irreparável de Helena, algo extraordinário havia nascido. O amor capaz de curar feridas profundas e transformar vidas para sempre. Os dias passaram lentamente, mas com um ritmo novo. Sofia sorria mais, brincava mais, vivia mais. Clara, com sua presença constante,
Havia sido como uma luz que irradiava calor para um coração congelado pela dor. Mas, como sempre, a saudade de Helena nunca se afastava completamente. Em uma tarde nublada, quando o vento balançava as árvores e a chuva parecia se aproximar, Sofia foi ao jardim, sozinha. Clara a observou de longe. Sabia que a saudade estava ali, pairando sobre a menina como uma sombra inquebrável. Sofia se aproximou do banco onde sua mãe costumava sentar-se para tomar chá. Ela tocou levemente o encosto, sentindo o frio da madeira, e fechou os olhos por um momento. Mamãe, sussurrou com a voz embargada, como se Helena estivesse ali, ao seu lado. Clara se aproximou lentamente, sentindo a necessidade de dar espaço, mas ao mesmo tempo desejando estar próxima. Você está bem, Sofia? Perguntou com a voz suave, sem pressa, apenas presente. Sofia olhou para Clara, com os olhos marejados, mas com um leve sorriso. Eu estava só lembrando de mamãe, das coisas boas, dos momentos em que ela me fazia sentir que eu era a pessoa mais importante do mundo. Clara se sentou ao lado dela, colocando uma mão sobre a dela, um gesto simples, mas repleto de significado. Eu sei que você sente falta dela, e vai continuar sentindo, sempre. Mas a saudade não precisa ser só dor. Ela também pode ser lembrança boa, Sofia. Lembrança de tudo que sua mãe te deu e te ensinou. Sofia respirou fundo, tentando controlar as lágrimas que teimavam em cair. Às vezes eu tenho medo de esquecer, de perder a conexão com ela, com a mamãe. Eu não quero que ela vá embora de mim, sabe? Disse com a voz quebrada. Clara, com um sorriso triste e sincero, apertou a mão da menina. A sua mãe vai estar sempre com você, Sofia. Nos momentos de tristeza, nos momentos de alegria, na forma como você ama os outros. Ela vai viver em tudo que você fizer. Não é que você vai esquecer. Você vai carregar ela dentro de você para sempre. Sofia olhou para Clara com os olhos cheios de gratidão e dor. E você, Clara? Você vai embora algum dia? Clara ficou em silêncio por um momento, refletindo profundamente. Ela sabia que a vida poderia levá-la para outros lugares, mas algo dentro dela já estava mudado. Eu não sei o que o futuro nos reserva, Sofia. Mas uma coisa eu sei com certeza. Eu sempre estarei com você. Até quando você não precisar mais de mim. Até quando seu coração já estiver forte o suficiente para lidar com tudo. Sem medo. Sofia a olhou com intensidade, como se fosse a primeira vez que realmente entendia o significado daquele amor silencioso. Aquele amor que não buscava nada em troca, mas que se entregava completamente. Eu não quero que você vá embora. Disse com a voz suave, mas cheia de firmeza. Clara sorriu com os olhos marejados, mas sem deixar as lágrimas caírem. Eu não vou embora agora. Eu prometo. E você vai continuar a crescer, a se fortalecer e a ser a mulher incrível que sua mãe sempre soube que você seria. Ela sempre acreditou em você. E eu também. Nesse momento, Eduardo apareceu no jardim. Ele olhou para as duas, vendo o vínculo que se formou entre elas, um vínculo tão forte e profundo, que transcendeu a dor da perda. Ele sentiu uma onda de emoção tão forte que mal podia conter as lágrimas. Ele sabia que, apesar de todo o sofrimento, havia uma transformação acontecendo na filha dele. Uma transformação que não tinha nada a ver com riqueza, mas com amor genuíno e com a capacidade de se curar. Eu vejo vocês duas assim, disse Eduardo com a voz trêmula, e me sinto em paz. Sei que a dor nunca vai desaparecer completamente, mas vejo que vocês estão reconstruindo o que parecia perdido. Sofia olhou para o pai e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu verdadeiramente com os olhos brilhando de uma nova esperança. Eu estou aprendendo, papai. Eu estou aprendendo a viver novamente, e isso é graças a Clara. Eduardo se aproximou das duas, se ajoelhando e colocando a mão no ombro de Sofia. Obrigado, Clara, por tudo, por ser a luz que minha filha precisava. Disse com a voz embargada, sentindo uma gratidão imensa. Clara sorriu, segurando a mão de Sofia com mais força. Eu nunca imaginei que seria capaz de ajudar alguém assim. Mas sei que o amor é capaz de coisas incríveis. E a Sofia já tinha tudo o que precisava dentro dela. Só precisava de alguém para ajudar a acender a chama. Enquanto a chuva finalmente começava a cessar, os três se abraçaram ali no jardim.
Sofia, com seus medos e cicatrizes, sabia que a saudade nunca desapareceria completamente. Mas o que ela também sabia mais do que nunca é que o amor verdadeiro não tem fim, e ele pode curar até as feridas mais profundas, tornando o impossível em algo totalmente possível. E juntos, eles sentaram no banco, observando as últimas gotas de chuva caírem, sabendo que, apesar da dor, a vida, com todos os seus desafios, estava apenas começando de novo. Os dias após aquele momento no jardim foram tranquilos, mas uma sensação de tensão começava a se formar na mansão. Sofia estava cada vez mais animada com a vida, mas algo dentro dela ainda se agitava de vez em quando. Uma insegurança, um medo. O passado, apesar de ser cada vez mais diluído pelo amor de Clara, não desaparecia como mágica. Eduardo também sentia uma onda crescente de preocupação. Ele sabia que nada poderia proteger sua filha da dor da perda, e por mais que o tempo e o amor de Clara estivessem fazendo maravilhas, o medo de que tudo pudesse desmoronar ainda o acompanhava, como uma sombra indesejada. Uma manhã, tudo mudou de forma súbita. Eduardo recebeu uma ligação urgente. A empresa que ele tinha herdado de seu pai e que sustentava a família estava passando por sérios problemas financeiros. Uma crise interna, mais complexa do que ele imaginava, parecia estar se aproximando, ameaçando não só sua fortuna, mas também o equilíbrio emocional de sua casa. Eduardo, num gesto de desespero, começou a se afastar. As reuniões intermináveis, os telefonemas, a pressão começaram a consumir suas noites e dias. Ele não percebeu de imediato, mas algo dentro dele começou a quebrar. Ele estava começando a se afastar de Sofia, de Clara, sem perceber. Sofia sentiu. Ela sabia que o pai estava distante, mas não conseguia entender o porquê. O medo do abandono, aquele medo tão enraizado em seu coração, voltou com força. Clara percebeu também. Ela estava sempre atenta, mais do que nunca, a cada gesto e mudança na atmosfera da casa. Um dia, Clara foi até Eduardo após uma reunião tensa no escritório. Eduardo, você precisa parar. A sua filha sente sua falta. Sofia precisa de você, de sua presença, não apenas do seu apoio financeiro. Você tem que lembrar do que é realmente importante. Eduardo olhou para Clara exausto. Eu sei, Clara, mas a empresa está à beira da falência. Eu não posso perder tudo o que construímos. Não posso perder o futuro dela, o futuro de nossa família. Clara, com a firmeza que a caracterizava, colocou uma mão no ombro de Eduardo. E o futuro de Sofia não depende de dinheiro, Eduardo. O que ela precisa é de amor, de sua presença, de um pai que esteja ali quando ela precisar dele. O dinheiro não pode substituir isso. Eduardo ficou em silêncio, absorvendo as palavras de Clara, mas o medo ainda dominava seu coração. Ele queria proteger sua filha, mas não sabia como equilibrar o peso da responsabilidade financeira com o emocional. Sofia então fez algo inesperado. Ela procurou Clara, um pouco tímida, mas com uma resolução em seus olhos. Eu ouvi meu pai falando. Ele está preocupado com a empresa, não é? Com o dinheiro? Perguntou, tentando entender a complexidade da situação. Clara, com cuidado, se abaixou para ficar na altura da menina. Sim, Sofia. Ele está tentando resolver as coisas. Mas o que importa de verdade, o que você mais precisa, é dele ao seu lado. Não importa o que aconteça. Sofia respirou fundo. E pela primeira vez, algo mudou dentro dela. Ela olhou para Clara com uma maturidade incomum para sua idade. Ele vai dar um jeito nisso, não vai? Porque ele é meu pai, e eu sei que ele vai achar uma solução, mas não vou deixar de ser filha dele. Vou ajudá-lo a lembrar o que realmente importa. Clara ficou sem palavras, tocada pela força de Sofia. Você é incrível, Sofia. O amor de uma filha pode ser mais forte do que qualquer problema. Você tem razão, ele vai encontrar um caminho. E juntos, todos nós vamos dar um jeito. E foi aí que Eduardo, ouvindo as palavras da filha e de Clara, percebeu o quanto estava perdendo o foco. Ele estava tão consumido pelo medo de perder tudo o que tinha materialmente, que se esqueceu do mais importante, a conexão emocional com sua filha e com Clara. Naquela noite, Eduardo entrou no quarto de Sofia e se sentou ao lado dela.
com os olhos cansados, mas com um sorriso sincero. Sofia, eu sei que você sente a minha falta, e eu te falhei. Eu deveria estar mais presente para você. Não porque eu sou seu pai, mas porque você precisa de mim agora mais do que nunca. Sofia olhou para ele com um sorriso gentil. Papai, você não precisa ser perfeito. Só precisa estar aqui comigo. E juntos vamos passar por tudo. O pai a abraçou, e nesse abraço ele percebeu que o maior tesouro que ele tinha não era o dinheiro ou a empresa. Era a confiança e o amor de sua filha, e a presença de Clara, que trouxe à tona algo profundo em seu coração, a importância de viver para quem realmente importa. E naquele momento, a crise financeira parecia menor, porque eles já tinham o que ninguém poderia roubar: amor, família e o compromisso de estar ao lado um do outro, não importa o que acontecesse. A crise financeira que ameaçava a estabilidade de Eduardo e sua família finalmente encontrou uma solução. Com muito esforço, ele conseguiu salvar a empresa, mas mais importante do que isso, ele encontrou algo que o dinheiro jamais poderia comprar: a compreensão de que nada valia mais do que o amor e a presença genuína em sua vida. Sofia estava mais forte, mais viva. Ela já não se fechava em si mesma como antes. Sua risada, que antes era uma raridade, agora ecoava pelos corredores da mansão. E Clara, a mulher que tinha entrado em sua vida de forma simples e silenciosa, mas com um amor imenso, se tornava uma parte fundamental dessa reconstrução. Naquela manhã, Eduardo chamou Clara e Sofia para uma conversa no jardim. O céu estava claro, e o sol começava a aquecer o ar fresco. Era um novo dia para todos, cheio de possibilidades. Eu queria agradecer a vocês duas. Agradecer por tudo o que fizeram por mim, por nossa família. Sei que estava distante e consumido pela ansiedade, mas vi o que realmente importa. E não é o que tenho no banco, é o que eu tenho ao meu lado. Vocês. Clara sorriu, tocada pelas palavras de Eduardo, e segurou a mão de Sofia, como se as palavras não fossem suficientes para expressar o quanto o vínculo delas já estava profundo. Sofia, com seu olhar maduro e sábio para a sua idade, olhou para o pai e disse: Papai, você já fez o que podia, e sabemos que você vai dar o seu melhor para a nossa família. Não precisamos de mais nada, só de você. Eduardo engoliu em seco. Ele sabia que aquele momento era um divisor de águas, um marco em sua vida e na vida de Sofia. Eles estavam prontos para começar de novo. Não porque a dor tivesse desaparecido, mas porque eles haviam aprendido a transformar a dor em força e a saudade em uma motivação para viver plenamente. E nesse momento, uma mudança interna e poderosa aconteceu. Eduardo não estava mais preocupado em proteger a filha com coisas materiais. Ele entendeu que o que ela mais precisava era de suporte emocional, de alguém para estar ao seu lado em cada fase de sua vida. Clara, que ao longo de toda a história ajudou Sofia a encontrar seu caminho de volta, agora via também o pai de Sofia se aproximar cada vez mais da filha. Ele estava, finalmente, se tornando o pai que Sofia sempre precisou, não apenas fisicamente presente, mas emocionalmente disponível. O que começou como um imenso vazio, cheio de dor e perda, agora se transformava em uma nova vida. A mansão, antes fria e sem vida, estava cheia de risadas, risos e pequenos gestos de amor. E a cada dia que passava, Sofia estava se tornando uma menina mais forte, capaz de enfrentar o mundo sem a sombra da dor. Ela já não se via mais como a criança frágil que perdeu sua mãe. Ela agora era uma menina com esperança no futuro, com amor em seu coração, e a certeza de que a vida, apesar de tudo, podia ser vivida de forma plena e verdadeira. Naquele fim de tarde, os três estavam no jardim, conversando sobre o futuro. Eduardo olhou para Sofia, que brincava com as flores, e para Clara, que o observava com carinho. Ele sabia que os próximos anos não seriam fáceis, mas agora ele entendia o que realmente importava. Ele tinha sua filha, ele tinha Clara, e ele tinha amor, que era tudo o que ele realmente precisava para reconstruir sua vida, e a de Sofia. Sofia se aproximou deles e, com um sorriso radiante, disse: Eu finalmente entendi. Não importa o que aconteça,
Mesmo quando a gente perde, a gente ganha. Porque a gente sempre tem o amor. Eduardo olhou para ela, os olhos cheios de lágrimas de emoção, e disse com a voz embargada: Isso, minha filha. Isso é tudo o que importa. E ali, naquele jardim, com o sol se pondo no horizonte, a família, que antes estava fragmentada pela dor e pelo sofrimento, se uniu de novo. O amor que havia sido testado e transformado, agora florescia como nunca antes. E a história de Sofia, Eduardo e Clara não era mais sobre perda, mas sobre reconstrução, sobre força e sobre um amor que jamais seria quebrado. Eles estavam renascendo, não como uma família perfeita, mas como uma família que finalmente havia encontrado seu caminho para a cura.